Bora lá então, vamos começar essa revisão de véspera da Banca Avança São Paulo pela disciplina de língua portuguesa. Primeira coisa que eu quero te falar, você vai chegar na sua prova no domingo e é o seguinte, galera, você vai se deparar lá com a prova de língua portuguesa. A Avança São Paulo, ela traz dois modelos de texto. Pode ser um texto bem longo ou um texto mais curto. Então você tem que estar preparado para esses dois tipos de texto, beleza? Vai estar aqui, esse é o modelo 1 e o modelo 2 vai estar assim, uma página e meia, pelo menos, tá bom? Podendo ser um pouquinho mais em raros casos. Então, nada de se afobar na prova de português, nada de querer prever o que vai vir lá na frente. Meu Deus, vamos folhear essa prova, ver o que veio. Para com isso só gera ansiedade, vai fazer você perder tempo, que pode ser precioso para resolver uma questão ali que demanda um pouquinho mais de análise. A gente vai começar essa parte 1 analisando algumas provas aqui da Avança São Paulo e, posteriormente, eu vou falar sobre algumas questões que não foram abarcadas por essa prova, mas que também podem aparecer na sua prova de domingo. Primeiro, um texto. A Avança São Paulo ela traz textos agora, né, nesse novo perfil de prova, textos sóbrios e geralmente jornalísticos, tá? Pode ser que venha um texto literário na sua prova? Pode. A gente sabe que, né, tem alguns lá. Se você fez as 250 questões, folheou lá os textos, você viu que pode ser que tenha alguns textos literários. Grande parte dos textos são mais jornalísticos. Qual que é o ponto positivo de ser um texto jornalístico? É que ele apresenta dados e ele não tira conclusões pelo escritor. O eu lírico não faz conclusões dentro do texto, ele te dá fatos. E fatos acabam não tendo muita margem para a gente ficar ali criando interpretações mirabolantes. O campo semântico textual ele é um pouco menor. Primeira coisa que você vai fazer, anota isso, porque é importante. Você vai numerar o texto. Quando eu peço a prova, beleza, tudo bem, João, beleza. Pode me mandar uma foto da prova aí para eu ter aqui no meu arquivo, né? Incluir nos meus materiais? Posso sim. Raramente eu vejo texto numerado. É importantíssimo. Você vai ver que esse texto aqui, por exemplo, que foi aplicado agora, se não me engano, no dia 19, 16, uma coisa assim, ou seja, tem bem pouco tempo, você vai ver que esse texto traz muitos dados. E se você não numerar essas linhas aqui, você pode se perder. Já pensou? Você perdeu uma questão de interpretação da Avança São Paulo? A Avança São Paulo é considerada uma das bancas mais tranquilas em relação à interpretação. O perfil mudou um pouco, é verdade, mudou, mas ainda assim ela é uma banca relativamente tranquila em interpretação textual. Se você perdeu a questão de interpretação textual, o cara que não fez cursinho provavelmente acerte. A chance dele acertar é mais alta do que ele errar, mesmo ele não tendo feito cursinho. Ou seja, se você errar essa questão aqui, você jogou uma parte do seu investimento no lixo. Então, faça o script. Vai lá e numera o texto. Numerei bonitinho, professor. E agora? O que eu faço? Agora vamos fazer uma leitura corrida. Eu quero que você acompanhe comigo aí no seu material. Os preços altíssimos dos fertilizantes levam agricultores em todo o mundo a reduzir o uso do insumo e a área plantada. Consequências do conflito Ucrânia-Rússia que alertam sobre riscos de escassez de alimentos, segundo especialistas do setor agrícola. As sanções ocidentais contra a Rússia, grande exportadora de potássio, amônio, ureia e outros nutrientes do solo, interromperam os embarques desses importantes insumos para todo o mundo. O fertilizante é fundamental para manter os rendimentos elevados de milho, soja, arroz e trigo. Os produtores estão buscando se ajustar. O ponto central pode ser visto no Brasil, potência agrícola, onde alguns agricultores estão aplicando menos fertilizantes em seu milho, e alguns parlamentares estão pressionando para abrir terras indígenas protegidas para a mineração de potássio. No Zimbábue e no Quênia, os pequenos agricultores estão voltando a usar estrume para nutrir suas plantações. No Canadá, um agricultor de cânula já estocou fertilizante para a temporada de 2023, antecipando preços ainda mais altos à frente. Tom Polasek e Ana Mano, Reuters, CNN Brasil, 23 de 3 de 2022. Texto jornalístico publicado na CNN, na CNN Brasil, muito tranquilinho, mas com muitas informações. O que eu fiz? Eu grifei e numerei.
de todas as matérias de língua portuguesa, eu acho que estudo do texto é a minha preferida. Ainda assim, se eu vou fazer uma prova, eu faço todos os passos. Eu poderia confiar no meu instinto? Poderia, eu dou aula de língua portuguesa há 12 anos, para concurso público, mas eu não faço. Então, ó, aqui não é falando assim, nossa, eu sou melhor que você. Não, tô falando assim, eu faço isso há 12 anos e ainda assim eu numero o texto e eu grifo. Então, o que impede você de numerar e grifar, entendeu? Beleza. Bom, eu vou ler só os grifos agora com você. Eu até grifei bastante esse texto, fazendo uma reprodução do que você faria no dia da prova, mas eu grifaria até menos, palavras-chave um pouco mais contundentes que me fizessem retomar o texto. Mas eu optei por um grifo de síntese, que é o grifo das principais informações. Preços altíssimos dos fertilizantes, a reduzir consequências conflito Ucrânia-Rússia, risco de escassez de alimentos. Sanções ocidentais contra a Rússia, grande exportadora de potássio, amônio, ureia e outros. Interromperam insumos para todo mundo. Fertilizante é fundamental para manter os rendimentos. Ponto central pode ser visto no Brasil, aplicando menos fertilizantes. Parlamentares pressionando para abrir terras indígenas protegidas para a mineração de potássio. Zimbábue e no Quênia, pequenos voltando a usar estrume. No Canadá, agricultor de cânula já estocou fertilizantes antecipando preços altos. Então, os meus grifos têm que fazer uma síntese contundente do texto. Fiz isso, eu vou para a questão. Beleza. Questão 1. Indique a opção que descreve de forma incorreta o que é afirmado no texto. Olha só. Apareceu incorreta, apareceu comando de questão negativo, você vai fazer assim. Incorreta, incorreta, incorreta. Vai iscar, puxar uma setinha e vai colocar assim, ó. Procurar a errado. Eu já falei que o cérebro consciente não entende a palavra não, certo? Pode ser também. Escreve do lado lá, a incorreta. Então, a chance de passar direto pelo comando da questão e errar é grande, até mesmo para concurseiro experiente, beleza? Beleza, procurar a errada. Vamos analisar essas questões aqui, essa questão aqui? Olha só, se ele quer a errada, bora procurar, bora pontuar aquelas que estão certas. Agricultores em todo o planeta estão diminuindo o uso de fertilizantes por conta de seus elevados preços. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Então você coloca na frente dela assim, ó, correta. Se você, como eu, é uma pessoa precavida, você volta no texto e procura essa informação. Eu já fiz isso para você e coloquei que está na linha 2 e 3 do texto. Daí a importância de numerar, porque essa é uma questão de compreensão textual. Existe uma diferença entre interpretação e compreensão, como nós vimos nas nossas aulas? Sim, a questão de compreensão, ela é extraída dentro da informação do texto. E a interpretação, ela é deduzida, ela utiliza-se de pressupostos e subentendidos para que a gente possa encontrar a alternativa correta. Então vamos lá na linha 2 e 3 do texto rapidinho. Agricultores em todo o mundo levam agricultores em todo o mundo a reduzir o uso de insumos e a área plantada. Então, ó, agricultores estão reduzindo por conta do uso de fertilizantes? Sim, é uma verdade, está lá no texto. B. O conflito entre Rússia e Ucrânia contribui para a alta de preço dos insumos agrícolas. É uma verdade isso? Correta. Está lá na linha 3 e 4. E aí eu volto para a linha 3 e 4 e está assim, ó. Consequências do conflito Ucrânia-Rússia que alertam sobre o risco de escassez de alimentos, segundo especialistas. Ok, então validei a minha informação. Por que eu faço isso, além de validar a minha resposta? Simples, porque no final você não fica tão tentado a trocar a alternativa. Você fundamentou bem, você olhou o texto, voltou, grifou. Então, você não vai trocar aquela questão porque você fez essa questão bem, né? Um dos principais motivos de você trocar a questão é passar muito rápido pela questão. Passei, marquei, voltei, estou em dúvida, coloquei outra e errei. 90% das vezes que você troca, você erra. Olha C. Parlamentares brasileiros desejam abrir terras indígenas para aumentar as plantações de milho. Certo ou errado? Errado. Olha só, vamos lá para a linha 18, 19 e 20. Alguns parlamentares estão pressionando para abrir terras indígenas protegidas para a mineração de potássio. Ok? Ele fala que os produtores de milho, eles estão utilizando menos fertilizante e alguns parlamentares querem que se abra áreas protegidas, né? Para que haja mineração de potássio, não é para que aumente plantação de milho. Essa é uma informação errada e, portanto, a alternativa correta era C.
A D está entre a linha 7 e 10 do texto. As exportações russas de fertilizante foram prejudicadas por conta das sanções internacionais. Isso está certo, é o que o texto nos diz. E a E, em alguns países produtores, estão recorrendo a insumos agrícolas alternativos. Não fala lá que no Zimbábue está usando estrume na linha 21 e 22? Isso é um fertilizante alternativo. Hoje a gente tem opções melhores, mas devido à escassez é isso que estão fazendo. Portanto, alternativa C. Esse é o tipo de questão que a gente não pode perder. Se a gente não lê adequadamente, a gente junta o milho com os parlamentares, porque está dentro do mesmo parágrafo. Cuidado com isso, beleza? Questão 2, na questão livro, não é verdade? Enorme essa questão aqui, você vai se deparar com questões desse tipo, eu vou ler com você. 2. Indique a opção que descreve corretamente, marca o comando da questão, coloca assim, ó, procurar, acerta as inferências que podem ser feitas com base no texto. Vamos lá. Trabalhar com inferência é o campo da interpretação textual. Toma cuidado. Inferência é o que eu posso concluir a partir da leitura do texto. Ou seja, eu não vou conseguir voltar no texto e grifar um trecho certinho que me diga aquilo. Embora algumas palavras eu até possa encontrar no texto e validar elas como incorretas, o trecho em si, o correto, não vai estar dentro do texto, porque vai ser uma conclusão, ou uma síntese, ou uma possibilidade dentro do campo textual. Vamos ler cada uma delas. A. O conflito entre Rússia e Ucrânia está causando escassez de alimentos, que por sua vez está provocando o aumento dos preços dos fertilizantes, visto que os agricultores estão tendo que produzir mais. Essa é uma intelecção incorreta, é uma conclusão incorreta. Olha só, o aumento do preço é consequência da diminuição do uso de fertilizantes, o que por sua vez vai impactar diretamente na qualidade e na quantidade da safra. Não quer dizer que eles estão tendo que produzir mais, quer dizer que se eles produzem a mesma quantidade, eles vão colher menos e com menos qualidade. Não é isso que subentende-se do texto? Sim ou não? Beleza, então essa está errada. Olha B. Dentre as causas do conflito entre Rússia e Ucrânia estão os altíssimos preços dos fertilizantes e a escassez de alimentos. Essa é a causa? A causa da guerra? Eles foram para a guerra porque diminuiu o fertilizante? Não, né? Os problemas, os conflitos têm causas distintas e variadas. Olha C. A redução do uso dos insumos e das áreas plantadas pelos agricultores do mundo todo tem como consequência o conflito entre Rússia e Ucrânia, que por sua vez causa escassez de alimentos. Olha, aqui nós temos dois problemas. O primeiro é que isso não é uma causa direta, entende? É uma causa indireta da guerra. A guerra não está causando isso diretamente, porque o conflito não está impedindo o barco de sair do porto. O que está impedindo a importação desse insumo, tecnicamente, são as sanções aplicadas pelo Ocidente. O Ocidente falou, ninguém vai mais comprar desses caras, não vai fazer, não vai passar aqui na minha área, não vai invadir a minha costa. Então, é isso que está causando diretamente. Segundo, a escassez de alimentos? Sim ou não? Poderá haver escassez de alimentos. Os especialistas não alertam para uma possível escassez de alimentos? O que você está comendo hoje não é da safra de 2022. O que está no supermercado, com exceção daquilo que é fresco, legume, hortaliça, mas a maioria dos alimentos processados, que dependem, por exemplo, do grão de soja, de milho, você não está comendo isso da safra de 2022. Então, nós vamos sentir mais esse conflito na safra, aliás, no ano de 2023, quando nós estaremos consumindo a safra do ano de 2022, entenderam? Então é por isso que essa aqui também está incorreta, mas ela é sedutora, não é? E é o detalhe do detalhe que a gente pega nessa questão aqui. Olha a D, que perfeita é a D. O conflito entre Rússia e Ucrânia está elevando os preços do fertilizante, o que por sua vez está levando à redução da produção agrícola, gerando o risco de escassez de alimentos. É uma síntese do texto. Perfeito. Está gerando risco. Não tem a escassez em si, mas sim o risco. Portanto, nosso gabarito é a alternativa D de dado. Olha aí. Especialistas do setor agrícola fazem
alertam sobre as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia e recomendam a redução de fertilizantes devido aos altíssimos preços dos insumos. Tem um errinho ali, né? Tem, a banca manteve assim lá no PDF, ok, nem vou levar isso em consideração, mas olha só, os especialistas recomendam o uso, recomendam a redução do uso de fertilizante, ou eles estão falando, olha, a gente precisa de fertilizante, vamos resolver isso, porque eu preciso disso, e se não tiver, vai reduzir. Eles não recomendam o uso, aliás, a redução do uso de fertilizante. Isso é uma intelecção incorreta do texto. Portanto, a única alternativa cabível é a D. E aí, depois que você rompeu isso aqui, muito provavelmente você vai ter aí uma questão de sinônimos, antônimos ou sentido das palavras e expressões, finalizando a parte de estudo do texto da sua prova. Por exemplo, os verbos abaixo poderiam substituir o uso de antecipar no último parágrafo, mantendo o sentido do texto, exceto. Olha só, de novo, mais uma vez um comando negativo. Então, quando ele coloca exceto, ele fala assim, ó, qual não é sinônimo? É isso que ele está te perguntando. Todas essas são sinônimos, menos qual? E aí você vai precisar achar. Vamos dar uma olhadinha? Nem precisaria voltar lá no texto. Mas ele está falando assim, antecipando o risco, né, de escassez de comida. Exemplo. Antecipar é a mesma coisa que antever? Antecipar o risco, antever o risco. Ó, antever, ver antes, observar com antecedência. Então é a mesma coisa. Antecipar o risco é a mesma coisa que esperar o risco? Quase a mesma coisa, mas está bem dentro do campo semântico. Ó, eu antevejo o risco, eu espero que haja um risco. É um evento provável. Vaticinar é o mesmo que prever? Ah, professor, essa aqui não tinha como saber. Se você não conhecia, anota. Vaticinar, que prediz o futuro, que antecipa um resultado futuro. Tá bom? Então amplia seu vocabulário. É a mesma coisa. Mas ok se você não soubesse. Deixa um asterisco aqui. Estimar. E aí você pensa, estimar? Não. Eu tenho estima por você. Ué, mas eu não posso falar assim, ó. Eu estimo que a safra do ano que vem seja menor. Eu prevejo, eu crio uma estimativa que é provável que a safra do ano. Então, estimar também está dentro do mesmo campo. A única que não está é assentir. Olha só, eu antecipo o resultado, eu assenti com o resultado. Assentir é concordar, consentir. Perceba que dentro desse campo textual semântico aqui, ó, antecipar tem o sentido de prever e assentir é a única que sai desse campo semântico estendido. Então, mesmo que eu não soubesse o que é vaticinar, o verbo assentir não cabe como sinônimo de nenhuma forma. É isso que eu quero que você faça no dia, que você analise o campo semântico de cada uma das palavras e fale, olha, essas aqui podem não ser sinônimos perfeitos, mas elas estão muito próximas. Agora, essa aqui parece-me que está fora daquilo que a gente avaliou como campo semântico. Vou te dar mais uma dica. Quando você estiver estudando para concurso público, todo concurseiro tem que ter pelo menos de 3 a 4 marca-textos, cores diferentes, e um deles, por exemplo, pega o mais improvável deles, o roxo, é somente para palavras desconhecidas, para você ampliar seu vocabulário. Quantas vezes você lê um texto e você se depara com várias palavras que você não conhecia? Várias vezes. Mas quantas vezes você grifa aquela palavra e escreve na frente o que ela significa? Então, essa é a melhor forma da gente ampliar o nosso vocabulário. Isso é obrigatório. Eu tenho certeza absoluta que você vai para essa prova e vai tirar de letra. Mas eu quero te perguntar, a jornada termina aqui? Não termina? Independentemente, tá? Se esse é o concurso dos seus sonhos, se não é, se você vai estar muito feliz com essa aprovação, a gente sempre vai buscar algo a mais. Então, para você que vai passar, show de bola, tamo junto. Para você que não vai, se acalma, eu já reprovei muitas vezes, é normal. Para você que vai continuar, ótimo. Para você que vai dar uma pausa, saiba que o momento você vai voltar, mas continue estudando com força, principalmente língua portuguesa, porque ela não cai, despenca. É matéria dativa de concurso público. Questão 4. Indique a opção na qual consta um erro ortográfico. Girassol, está escrito correto? Primeiro, chegou na prova, caiu uma questão de ortografia, primeira coisa que você tem que fazer,
Grifa palavras que você acha que podem estar erradas. Então, ó, Maria tinha um girassol. Dessas palavras todas aqui, qual é a possível qual é a possível incorreção? É girassol. Maria não pode ser. Concorda ou discorda? Então vai ser girassol. Então vamos lá. Girassol, paraquedas, recém-nascida, bem-estar e micro-ondas. São as mais complicadinhas aqui. Girassol, justaposição, normal, gira mais sol. Esse girassol, quando esse segundo elemento na justaposição começa com S, eu duplico S. Tá? A mesma coisa com R. Paraquedas. Aqui é um caso específico. Para-brisa tem hífen. Para-brisa tem hífen. Só que esse caso de paraquedas, ele é específico porque o gramático diz assim, ó, brisa e para, ok, né? São coisas distintas. Só que paraquedas, eu não consigo mais ter noção de composição, porque ele é só usado nesse sentido mesmo. Então o gramático falou, paraquedas, não se usa mais hífen. É paraquedas tudo junto, porque ele perdeu a noção de composição. Esse é um caso específico, beleza? Recém-nascida, toda oxítona terminada em "en", quando ela está dentro de uma composição, toda oxítona terminada em "en" acentuada, tá? Quando ela está dentro de uma composição, ela leva hífen. Recém-nascido, além, mar, aquém, terra, terminou com "en" e é acentuado e está junto com outra palavra, sempre vai levar hífen. Bem-estar é complexo decorar essa regra, né? É basicamente assim, ó. Bem mais palavra iniciando em A, E, I, O, B, C, D, F, H, leva hífen. A maioria, então, das palavras que levam bem como advérbio, levam hífen, tá bom? Bem-estar, bem-vindo, bem trabalhado, leva hífen. Qual que não leva mais... Aliás, qual que teria que ter hífen e não tem? A regra do micro-ondas. E talvez micro-ondas seja a mais gritante ali. Porque, por exemplo, ó, o que a regra diz? Que quando eu tenho um prefixo com uma letra igual a que começa a outra palavra, eu tenho que separar por hífen. Micro termina com O. Ondas começa com O. Então eu separo com hífen. Essa é a regra de uso de hífen com palavras que terminam com a mesma letra que começa a palavra imediatamente seguinte, beleza? Portanto, ele fala que qual a opção que consta um erro ortográfico, ou seja, qual é a opção que eu tenho uma palavra ortograficamente incorreta. E a que está incorreta é a alternativa E de elefante. E agora eu preciso te falar uma coisa. Eu analisei a prova de Cerquilho. Lógico que não deu para trazer tudo pelo tempo que eu tinha, mas eu analisei a prova de Cerquilho e eu fiquei pensando, será que eu deixei de dar alguma coisa no curso base? Porque no curso ao vivo é ponto a ponto, direto ao ponto, principais pontos, que mais caem. Mas o curso base é o que te prepara efetivamente para a prova. Nada, absolutamente nada. Tudo estava lá. E se você olha para essa questão e acha que isso aqui é algo muito novo, talvez você não fez lá a aula 19, 20, que é norma padrão de língua portuguesa, onde eu falo também de ortografia. Ah, professor, mas não dá para falar de todos as possibilidades de palavra, né? Óbvio que não dá, né, gente? A língua portuguesa é gigantesca. Mas as regras gerais, nós falamos. E com as regras gerais, você resolvia micro-ondas, entende? Então, ó, outra coisa que é muito importante, o curso base é o curso que te dá sustentação para uma boa aprovação de língua portuguesa. Não fiz, ótimo, a gente está agora na UTI, unidade de treinamento intensivo. Vamos treinar intensivamente, focar na prova e na próxima faça todo esse curso. Questão 5. Indica a opção na qual a frase está corretamente grafada. Toda vez que ele fala assim, ó, corretamente grafada, ele está falando assim, ó, a frase que está escrita totalmente de acordo com a norma padrão. É isso que ele está falando. A CESP trabalha essas questões assim, ó. Reconhece e corrige as impropriedades que encontrar no período abaixo. Ou seja, mesma coisa. Eu tenho que ver todos os erros que eu tenho nessa questão. E aí ele estava falando assim, qual é correta?
Aqui está escrita totalmente, aliás, o que eu tenho que procurar? Aqui está totalmente escrita de acordo com a norma padrão, ou seja, que não tem nenhum erro. Então, o que eu vou fazer? Começar pelos erros. Olha só. A mesa está em um canto da seção. Seção com 2 S é intervalo de tempo, certo? Então, como que a mesa vai estar no intervalo de tempo? Não faz sentido. Tem que ter ideia de quê? De lugar, algum departamento. Portanto, teria que ser seção com cedilha. Tem lá na aula também, seção com 2 S, seção com cedilha e seção iniciando com C. Coloquei aqui nesse resuminho também. Ela não quis dizer o porquê. Sabe utilizar os porquês? Sim ou não? Beleza. Importantíssimo a utilização dos porquês. Também coloquei aqui um resuminho para você. Basicamente, tá bom? Se você tá desesperado, sua prova é domingo, cachorro tá doente, o periquito acordou e não cantou, choveu, você caiu de bunda na enxurrada, aí você tem prova domingo, então anota esse resuminho do uso dos porquês. Aqui eu vou falar dos usos tradicionais, usuais, tá bom? Não vou tratar dos usos mais específicos, até porque não cai na sua banca e porque a gente tem um tempo bem reduzido. Esses 2 porquês aqui para perguntas. Esses 2 aqui estão relacionados a respostas. Esse porquê, este primeiro, ele tem que estar longe da interrogação. Esse aqui tem que estar perto da interrogação. Esse porquê junto e sem acento, ele funciona como conjunção. O que? Explicativa. Ou seja, ele vai ligar 2 orações. Esse porquê junto, ele é núcleo de função sintática. Ele vem precedido de determinante, por exemplo, artigo. Se ele é núcleo de função sintática, ele tem função substantiva, tá? Ele vem precedido de artigo e ele pode ser trocado por o motivo. Vocês já tinham visto tanta gente online nesse curso? A visão de véspera é legal porque a gente sabe que o desespero tá chegando. Desespero que fala. Ai, saudade da revisão de véspera era da revisão de véspera do presencial, galera. Vocês não têm noção que era aquilo. A gente tomava banho, passava perfume, ficava até bonito pra sair na foto. Que olha, vou te falar, tinha revisão de véspera que era 350 pessoas, assim, ó, gente, não tinha cadeira, era uma loucura. Aí veio o Covid. Ele falou, esquece. Então, ó, ele não quis dizer o porquê. Tá vendo essa determinante aqui, ó? O, já tem um determinante. Porquê precedido de determinante. Eu já sei qual que tem que ser. Quem diz, diz algo. O que é esse algo? O porquê, objeto direto. Porquê teria que ser núcleo do objeto, ou seja, núcleo de função sintática. Então ele teria que ser o quê? Junto e com acento, porque ele tem valor de o motivo. Ele não quis dizer o motivo. Então tá errado. Houveram muitos momentos bons. Dói até de ler. Não dá nem coragem de ler. Haver, no sentido de existir, é impessoal. Ele não vai para o plural. Então houve muitos momentos bons. Eles têm muitas coisas em comum. Presta atenção. Ter, ver. Ele tem, eles têm, com acento. Isso aqui, ó, para diferenciar singular e plural. Ele vem, eles vêm. Então, o plural tem acento. Aqui está no plural e não tem acento, tá errado. Aqui está no plural e tem acento. Então tá certo. Alternativa E de elefante. Toma cuidado com isso, beleza? Bom, aqui eu peguei a segunda prova, que é monitor de transporte escolar, que usava a mesma base de questões, ok? Só que tinha 5 já repetidas, porque olha só como a Avança São Paulo é. Ela fez questões de um texto. Os textos que tinham 5, aliás, os cargos que tinham 5, ela aproveitou 5 questões. E para aqueles que tinham 10, ela fez as 10. Mas é do mesmo texto, então 5 repetiu. Beleza? Então a gente vai ver só as 5 que não repetiram. Que é a 4. A 4
Para quem estudou gramática e morfologia, foi um presente. Para o menino que foi para a prova e não sabia nem o que era um grau de adjetivo, foi um mártir. Concorda? Olha só como apareceu. Dentre os adjetivos abaixo presentes no texto, indique aquele que é classificado como superlativo absoluto sintético. Pô, batemos nisso, não batemos? E cai, não cai? Cai, já caiu várias vezes na banca. Pode ser que caia. Ó, quando você for fazer adjetivo, grau dos adjetivos, você tem que lembrar o seguinte: grau tem três: comparativo, superlativo relativo e superlativo absoluto, ok? O comparativo, ele é assim, ó. O comparativo é de superioridade, inferioridade ou igualdade. Os elementos de superioridade ficam em mais que, inferioridade menos que, e de igualdade tão quanto ou tanto quanto, tanto faz. Aqui no comparativo, há comparação explícita. No superlativo relativo, presta atenção, eu tenho de superioridade e de inferioridade. Aqui, ó, vai aparecer assim os operadores lógicos. É o ou a mais, é o ou a menos. Exemplo, ele é o mais estudioso, ele é o menos estudioso. Aqui tem comparação? Até tem, mas essa comparação é o quê? Comparação, ela é implícita, ela não aparece no texto, você tem que deduzir. Por isso que a gente chama que ele é relativo, porque ele vai se relativizar a partir da sua perspectiva. Ele é o menos estudioso de quem? Dos alunos da sala dele? Da escola? Do Brasil? Não sei, depende da experiência do leitor. Agora, o superlativo absoluto, ele só tem dois. É o sintético e o analítico. No superlativo absoluto, tem uma regra específica. Porque ele diz assim, ó, não há comparação. A gramática normativa diz assim, ó, o superlativo absoluto, ele é um elemento majorador da qualidade. Quer dizer o quê? Que eu não comparo ele a ninguém. O operador lógico aqui vai ser assim, ó. O sintético vai ser x íssimo e esse é muito x. X é o adjetivo. No superlativo absoluto, como não há marca de comparação, só majoração, eu vou falar assim, ó, o aluno é inteligentíssimo. E aí, ó, S utilizou sufixos, certo? No analítico, ele vai falar, ele é muito inteligente. E o A vai utilizar o quê? Advérbios de intensidade para fazer esse grau. E aí você olha para esse resuminho aqui e olha para essa questão aqui. Qual deles é um superlativo absoluto sintético? Sintético tem que ter sufixo. Qual dessas palavras tem sufixo? Alternativa A. Não tem como ter dúvida disso. Entendeu? Porque você vai olhar para a palavra e vai falar, pô, cara, qual delas tem sufixo? Quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabia, não tinha esse conhecimento, aí tudo bem. Ah, professor, não fiz essa aula, aconteceu alguma coisa, aí tudo bem. Mas a gente fez a aula, olhou para essa tabelinha, fizemos aquela tabelinha à mão, inclusive, não tem como errar, não é verdade? Então, eu tô confiante que você vai, meu, detonar nessa prova, hein? Me conta no domingão que você gabaritou essa prova. Indique a opção que descreve corretamente a forma nominal do verbo antecipar, utilizada no último parágrafo do texto. Beleza, ele colocou assim, ó. Olha aqui. Antecipando. Que forma nominal é essa do verbo? Antecipando. Forma nominal do verbo só tem três. Se tem três, só existem três. E o avaliador trouxe 5 opções, 2 a gente já pode tirar. Por quê? Só pode ser gerúndio, particípio ou infinitivo. Concorda comigo? Se só pode ser gerúndio, particípio infinitivo, da onde ele tirou pretérito e futuro? Já tira. Gerúndio, geralmente vai terminar com NDO. Particípio, geralmente vai terminar com ido ou ado. Com exceção dos particípios que a gente pode ter mais de uma forma nominal aceita. Como, por exemplo, submergido e submerso. Entendeu? Que é os particípios abundantes. A maioria deles vai terminar com ideado. Infinitivo vai terminar com R ou res. Certo? Ok.
O verbo está antecipando. Antecipando. Que forma nominal que eu tenho aqui, então? Gerúndio. Alternativa C. E tem essa tabelinha aqui no seu material para que você tire a dúvida aí dessas formas nominais. Está lá na aula de verbos também, essa tabelinha, beleza? Questão 6. No trecho, alguns agricultores estão aplicando menos fertilizantes. A classe gramatical de alguns é? Classe gramatical. Aí não tem o que fazer, querida. Aí você tem que saber essa tabela aqui, ó. Ai, português é entender, não é decorar. Professor que fala isso nunca fez prova de concurso, viu, galera? Ele vive lá no mundinho de dar aula para o ensino fundamental e acha que prova de concurso tem algumas coisas que tem que decorar. Vamos lá? Classes gramaticais. Primeiro, eu vou colocar assim, ó, relação nominal. Porque aqui você já está estudando morfologia e concordância. Quais são as de relação nominal? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, geral e interjeição. O substantivo, ele dá nome aos seres, o adjetivo dá qualidade ou característica, o artigo define ou indefine um nome, o pronome acompanha ou substitui um nome, o numeral quantifica ou ordena, e a interjeição expressa uma sensação, um sentimento, certo? E quem que é o cara da relação nominal? Na relação nominal, quem manda é o substantivo. Por isso que eu falo sempre que ele é um termo regente. Tem coroa, o substantivo. Ele que manda nas relações nominais. Ou seja, quem define gênero e número é o substantivo. Menino, bonito, o, ele, dois, um, e a interjeição é um caso à parte, eu vou explicar. Menina, bonita, a, ela, uma. Entende que as classes gramaticais abaixo vão ser articuladas em gênero e número de acordo com o substantivo? Beleza. Com exceção da interjeição, porque ela só se relaciona com o nome porque ela geralmente é composta por um nome e por outra classe gramatical assessora do nome. Exemplo, meu Deus, nossa, quando ela não é só uma palavra solta. Por exemplo, uau, ai, oi, entende? As locuções interjeitivas acabam se relacionando com o substantivo. E depois a gente tem as relações verbais. Relações verbais. Aí nós temos o verbo, o advérbio, a preposição e a conjunção. O verbo, ele é palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômenos naturais e da natureza. Advérbio é uma palavra circunstancial que altera ou modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. A preposição liga os termos da oração, enquanto a conjunção liga orações. Alguns gramáticos vão definir, inclusive, que preposição e conjunção são um caso à parte dentro do estudo da morfologia, sendo parte de uma coisa que eles denominam como grupo dos conectivos, né? Se a gente estiver estudando para a VUNESP, eu faço uma aula em separado de advérbio, preposição e conjunção, porque isso aqui não cai na VUNESP, despenca, né? Aqui não cai, por exemplo, semântica dos advérbios, semântica das preposições, das conjunções, é raro. Aqui cai mais para classificar o que elas são mesmo, tá? E quem que manda aqui? Quem que tem coroa nas relações verbais? O verbo, ele que manda, beleza? Ele que vai indicar se tem que ter preposição ou não, vai relacionar-se com conjunção quando ele constrói o período composto. E aí ele fala assim, ó, a palavra alguns é o quê? Alguns. Vamos olhar o contexto que ela tá. Alguns agricultores, ó, ele tá acompanhando um nome. Quais são os artigos? O, a, os, as, definidos. Sim? Indefinidos. Um, uma, uns, umas. Pelo menos isso tá ok? Você sabe isso? Sim ou não? Deus tá vendo, hein? Tá. Então não pode ser artigo, porque o rol de artigo é taxativo. Pode ser um substantivo composto? Para ser substantivo composto, ele tinha que ser formado por mais de um radical. Nem tem dois radicais ali na palavra. Então só sobra pronome mesmo, né?
Indefinido ou definido? Indefinido, eu não consigo dizer quem é. Definido, eu consigo apontar. Se eu falar assim, ó, um pronome definido. Exemplo, ele. Eu defini o cara. Não defini? Eu consigo apontar, ó, ele. Se eu falar de um pronome definido, alguns, todos, nenhum, perceba, eu não consigo saber quem é. Eu estou indefinindo essa relação. Portanto, alguns é um pronome indefinido. E aí, nessa aula, eu falei para você, dá uma passada de olho nessa tabela, anota 3, 4 exemplos dessa tabelinha de pronomes, porque vai fazer falta na hora da prova. É isso aqui que eu estava falando. Questão 9. Marque a opção na qual todas as palavras são da mesma classe gramatical. O que eu disse? Que a banca pede classificação gramatical. O que você tem que fazer aqui, ó? Análise morfológica. E aí, na aula de morfologia, eu falo pro menino assim, ó. Olha, quando tiver a frase, se acostume a fazer assim, ó. Tá lá a frase. O menino fez a prova ontem. Se acostuma a fazer assim antes de começar a sua análise gramatical? Pega a sua caneta, setinha para cima e faz assim, ó. O artigo menino, substantivo, fez, verbo, a artigo, prova, substantivo, ontem, advérbio. Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu preciso desses termos para fazer a análise sintática, porque isso se chama morfossintaxe das classes gramaticais. Exemplo, um substantivo sempre vai ser núcleo de uma função sintática importante, sujeito, objeto, agente da passiva, e para fazer esse tipo de questão aqui que pede para eu classificar. Primeira coisa que eu quero que você faça, grifa todos os R's nessa questão. R, 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 R. Só de saber classe gramatical, verbos no infinitivo, você faz essa questão. Quer ver só? Buscar e prender é verbo. Sim ou não? Mas o terceiro não pode ser. Polícia, substantivo. Então já não dá. Ó, só tem 2 vermelhos ali. Escola, não tá, mas atentar e estudar tá. Atentar e estudar é verbo. Bola, habilidade não é, mas golear é verbo. E aí, terceiro e 3 não é, mas tomar é verbo. Olha só, eu poderia fazer a classificação de cada um? Claro que eu posso. Verbo, verbo, substantivo. Substantivo, verbo, verbo. Substantivo, substantivo. Ou, dependendo, pode ser adjetivo se derivar, mas substantivo nesse caso, verbo. Preposição, preposição, preposição. Numeral, numeral e verbo. Ele está pedindo uma que todas tenham a mesma classe gramatical. Alternativa D de dado. 2 caminhos para resolver isso. Circulando os verbos, que é mais fácil de ver, ou fazendo a musiquinha das preposições. Adiante com desdém, entre, para, até, sem, contra, sobre, transperante, sobre, per, por, após, durante. Beleza. Questão 10. Indique a opção cujas palavras preenchem corretamente os espaços na frase. Por que você ficou daquele jeito após a sessão de julgamento? Acabamos de estudar por quê? Então vamos fazer primeiro por quê? Tem uma pergunta, sim ou não? Tem. Então é porque junto ou separado? Separado. Por quê? De pergunta é separado. Perto ou longe do ponto? Longe. Com acento ou sem? Sem acento. Então, por quê? Já posso tirar este e este. Após a sessão de julgamento. Sessão de julgamento é um lugar ou sessão de julgamento é um espaço no tempo? Lugar ou espaço no tempo? Espaço no tempo. Ó, sessão de julgamento é um espaço temporal. Lugar no tempo seria tipo assim, ó, a sessão do RH, entendeu? Que tem valor de departamento. Então, ó, não pode ser. Ó, nós temos essas 3 sessões, ó, sessão, sessão e sessão. Tá na aula isso aqui?
Tá na aula de norma culta. Seção com cedilha, lugar. Seção com 2 S's, intervalo de tempo de um espetáculo, por exemplo. Intervalo de tempo. E seção com C. E seção com C e 2 S's é do verbo ceder. Ele fez a cessão dos direitos de imagem. Então, o que tem sentido aqui, ó? É um intervalo de tempo, é um lugar ou é o verbo ceder? É um intervalo de tempo. Portanto, alternativa A de amor. E aí eu coloquei o resuminho, o mesmo que está na outra apostila, eu transcrevi para cá. Uso dos porquês e seção, secção, que não se usa mais, caiu em desuso, tá bom? E seção com 2 S. Outros conceitos importantes de língua portuguesa. Toma cuidado com isso. Pode cair crase? Pode cair crase. Olha só. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Aqui nessas lacunas não tinha nada. Aqui, na hora de transcrever aqui, ó, saiu. Mas finge que não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Ele está perguntando para você qual deles que eu vou usar, crase ou não. Vamos lá, vamos olhar com calma. O deputado dirigiu-se à sua sessão. Quem se dirige a. Então, eu já classifico esse verbo transitivo indireto com preposição a. Concorda? Sua sessão é pronome possessivo? Sim ou não? O que a norma diz? Que diante de pronome possessivo, a crase é facultativa se solicitada pelo termo regente anterior. Isso é importante, ó. Se solicitada pelo termo regente anterior. Fica vendo isso aqui, ó. Comprei a ou a sua lembrancinha. Você falou para alguém, nossa, fui lá em tal lugar e comprei a sua lembrancinha. Tem crase? É uma crase facultativa? Sim ou não? Facultativa, sim ou não? Então, ó, a crase vai ser facultativa diante de pronome possessivo, presta atenção, desde que o termo regente peça preposição a. Quem compra, compra algo. Ele pede preposição a, ele é verbo transitivo direto. Então não tem crase. Não é nem um caso de crase facultativa, é um caso de crase o quê? Proibida. Então não pode ser com crase. Diferente seria se fosse assim, ó. Comuniquei o evento sua irmã. Agora sim, ó, quem comunica, comunica algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Aqui eu tenho a do verbo, só que eu tenho o pronome sua. Aí sim eu posso usar ele assim ou assim. Tanto faz. Por quê? Porque foi solicitado pelo verbo comunicar. Será facultativo caso tiver um termo antecedente regendo preposição a, que pode ser um verbo transitivo indireto ou pode ser um nome transitivo que reja a preposição a. Beleza? E aí, nesse caso, ó, quem se dirige a. Então, tem um VTI com a. E nesse caso, é crase facultativa. Perceba que poderia ter tanto com quanto sem. Ok? Pôs-se a discursar. Antes de verbo, eu posso ter crase? Sim ou não? Não. Então, ó, diante de ação, crase é vacilação. A todas as pessoas. Eu posso ter crase antes de todas e primeiro. O a no singular? Não, é a mais gritante, ó. A no singular, antes de feminino plural, crase nem a pau. Lembra dessa regra? Então, eu tenho uma facultativa ali em cima e dois as sem crase obrigatório no final. Por onde que eu vou me guiar, então? Eu vou me guiar pelas que tem que ser obrigatoriamente assim. E, ó, eu só tenho essa. Tá vendo? Então, consequentemente, a banca considerou A com crase, mas poderia ser A sem crase também. Cuidado com uma coisa. Um posicionamento muito claro, muito evidente que eu tive ao longo desse estudo com vocês, né, dessa reavaliação da Banca Avança São Paulo. Eu dou aula em editais focados na Avança São Paulo desde 2018, mais ou menos, 2017, que foi o primeiro edital que eu peguei da Avança São Paulo.
E ela tinha um posicionamento claro em relação à crase. Qual é o posicionamento atual? Que nos casos facultativos ela sempre está usando crase. Quem aqui fez a questão, uma questão na apostila 40 e alguma coisa, que tinha uma crase diante da palavra até, que ela considerou aquela crase certa? É um caso de crase facultativa, mas a banca considerou certa. Já puxando esse gancho, eu deixei aqui os 13 mandamentos da crase, mas tem uma que eu quero falar, que tem um caso que eu quero muito que você copie e eu quero conversar com você, que é crase diante de horas. Então vamos lá. Copia aí os 4 casos que eu vou passar aqui. Vou até ampliar agora, né? Quem é meu aluno já viu isso aqui com 3 casos, agora vai ver com 4. Coloca aí, o que você acha que é? Coloca aí na sua casa. Com crase ou sem crase em cada um desses 4 que eu te dei aqui. Vou te dar um minutinho para você preencher. Vai lá. Qual que é a que vai derrubar mais o menino? Perfeito, Nani. A D. Vai derrubar o cara. Vamos lá. Chegarei às 18 horas. Crase ou não? Crase. Diante de hora, crase sem demora. Aqui é um caso de crase obrigatória. Ok? Chegarei até às 18 horas. A regra diz que pode ser tanto com quanto sem. Contudo, a sua banca, em questão recente, colocou que era um caso de crase obrigatória. Cuidado com isso. Mas a gramática diz que é facultativa. O avaliador tirou essa questão da orelha dele. Mas aqui é um caso de crase facultativa. Se acontecer de novo, a gente recursa? Recursa, mas fica de olho que eu já tirei o bizu. A banca considera obrigatória. Chegarei entre as 18 horas. Pode? Não. Entre é o quê? Preposição. AD, ante, com, desde, em, entre. Tá vendo? Preposição. Então, aqui é um caso de crase proibida. Por quê? Porque diante de qualquer outra preposição, crase não. Quais são as 3 regras? A. Quando for hora, crase sem demora. Na B, diante de até, crase se quiser. E na C, diante de qualquer outra preposição, crase não. São as 3 regras. Só que a banca trouxe assim, ó. As 4 horas que passei esperando foram terríveis. E aí? Tem ou não tem crase? Cara, olha só. Nem é tempo. Nem é tempo. Percebam o seguinte. Quem foram terríveis? As 4 horas que passei esperando. Nota, que passei esperando é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Faz função de complemento nominal. Quem é o sujeito? 4 horas. 4 horas foram terríveis, sim ou não? Esse cara aqui, ó, 4 é núcleo do sujeito. Aqui não é uma relação temporal. Não é, tipo, as 4 horas de tempo. É uma relação que ele está falando assim, ó. Esse período foi terrível. Então, quando horas for trocado por período, ó, se eu puder trocar por este período, foi alguma coisa, este período aconteceu alguma coisa, quer dizer que não pode ir crase. A regra é o seguinte: não há sujeito preposicionado em língua portuguesa. Portanto, esse cara aqui é artigo apenas, que nenhum sujeito na língua portuguesa pode ser preposicionado. E 4 é sujeito. E a crase é preposição mais artigo, sim ou não? Se não pode ter sujeito com preposição, não pode ter crase antes de um sujeito. Essa aqui matou muita gente na hora da prova. Beleza? Toma cuidado com essa. Então, ó, copia isso aqui que eu vou pôr de novo lá os mandamentos da crase. Eu deixei no material para vocês também, tá bom? Se precisar dar uma lidinha lá. Pro, recomendo estudar aqui até que horas amanhã? Depende do quanto você estudou até agora. Você fala para mim, não, estudei bem, fui bem, professor, 2, 3 horinhas regradinho por dia, amanhã vai se divertir.
Olha, por experiência própria, eu sou do tipo da pessoa que sempre foi desesperado. Eu estudei errado por uns 4 anos da minha vida, tá, gente? Então eu chegava na prova com uma pasta de resumo, igual que a Tami me mostrou hoje. Cara, eu sentava lá e, tipo, abria ali os meus resumos e pá, 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 até o minuto que o cara entregava a prova. Você entendeu? Porque eu confiava muito na minha memória de curto prazo e desconfiava muito da minha memória de longo prazo, entendeu? Porque eu não tinha feito uma base consistente, eu tava com medo, então eu estudava até o último minuto. Depende muito do perfil. Mas olha, eu vou ser muito sincero para vocês, até hoje eu estudo até o último minuto. Então, sabe? Eu não sei. Tem gente que fala assim, cara, isso faz muito mal. Estudar até o último minuto tem que ter um momento de lazer, descanso para a cabeça relaxar. Tem que estar na revisão de véspera tomando Heineken. Vai de cada um, né, Bruna? No dia da prova não pode, mas quando você está Na estudando para dar uma sexta-feira, relaxada, na para dar uma sexta-feira relaxada. pode. Eu É, também. Vocês acham que é água isso aqui? É que eu escondo, né? Mas assim, ó, vai de cada perfil, tá bom? Eu estudo quando eu acho que eu não estou preparado. Se você acha que, né, ainda precisa dar um fôlego, vai, beleza? E depende muito também. Vou te contar uma história. Por exemplo, ó, o Eduardo falou um negócio ali que eu discordo em partes. A pior besteira é estudar amanhã. O cérebro já está cansado. Discordo em partes, sabe por quê? Eu fiquei vagabundeando aí para prestar um concurso que eu queria muito, Ministério Público do Paraná. Fiquei vagabundeando meses. Porque eu falei, nem vou prestar mais, não vou, não vou. Meu primo na pilha comigo, ele ia prestar. Vamos? Falei, mano, é quinta-feira. Não estudei nada. Ele, mano, você já tem base, bora, bora, bora. Eu fiquei quinta, sexta, fui pro Paraná no sábado, fui estudando no sábado, dormi, estudando, acordei de manhã, estudei, fui pra prova, classifiquei. Não tinha visto nada. Vi 4 dias e classifiquei. Cada pessoa é um mundo, entendeu? Depende do seu perfil. Assim como eu já fiz prova também, falei, quer saber? Final de semana eu vou me divertir. Fui pra praia no sábado, cheguei domingo de manhã, tranquilaço, fui lá fazer a prova, classifiquei também. Depende. Beleza? Depende do perfil. Questãozinha de concordância, questão boa. Assinar a frase que a concordância não está correta. Procurar a errada. Vamos procurar a errada? Ainda falta comprar as entradas para a exposição de arte. Esse falta, ele é verbo auxiliar. E o principal é sempre o último verbo da oração, tá? Exclui esse outro slide aqui que tá errado. Ainda falta comprar as entradas para a exposição de arte. O verbo auxiliar, junto com o verbo principal, no infinitivo, ele não varia. Opa, não varia. Beleza? Então, essa aqui, ok. É necessário disciplina financeira para não se endividar. Nesse caso aqui, ó, necessário é a mesma coisa que obrigatório. Beleza? Então, ó, necessário e obrigatório. Anota isso aqui. Esses dois caras aqui, eles só variam quando houver artigo. Eles só variam quando houver artigo. Então, por exemplo, ó, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Se tivesse artigo, seria é proibida a entrada de pessoas, e aqui é a mesma coisa. É necessário disciplina financeira. Se tivesse artigo, seria é necessária a disciplina tal, tal, tal. Beleza? Ele só vai variar se houver um determinante, um artigo. Havia bastantes pessoas no Autódromo Interlagos. Havia bastantes. Aqui nós estamos diante de um caso onde o verbo haver é um verbo auxiliar. E o verbo haver, ele só não varia quando ele é verbo principal, ok? Quando ele é verbo auxiliar, ou seja, o primeiro da oração, ele vai variar. Então aqui pode ser haviam bastantes
pessoas. Qual que tá errado aqui? A mais fácil de todas. Tecnicamente, o avaliador picou o pé nas outras e deixou uma fácil na D. Hoje fazem só 10 dias. Fazem. Faz com o sentido de tempo. É faz. Não varia. A regra do bastantes é assim, ó. Sempre que houver a possibilidade de eu trocar bastante por muitos ou muitas, ou seja, variando, ele vai ter uma relação variável, beleza? E aí, $3.000 era quanto custava a passagem do avião? O verbo custar, ó, ele custava $3.000. A gente diz que o verbo custar com uma relação de preço, ele não vai variar. Custava tanto. Custava X, não é custavam, beleza? E tem uma outra polêmica nessa relação do custar, que é essa aqui, ó. Essa aqui eu vi na Avança São Paulo esses dias. Aparecia assim, ó. Ele vive às custas de fulana. Essa aqui eu vi numa questão de crase. Tem crase aqui? Ele vive às custas de fulana? Isso aqui não é uma locução de modo? Não é o modo como ele vive? Locução adverbial de modo? Sim ou não? Beleza, então, ó. Locução adverbial de modo. O único gramático que aceita a palavra custas no plural é o professor Domingos Segala. Beleza? Nenhum outro aceita. O correto dessa frase seria assim, ó. Ele vive à custa de fulana. Essa expressão aqui, de acordo com a maioria dos gramáticos, é invariável. A Banca Avança São Paulo trouxe isso aqui como certa e com crase. E tá certa, até tem crase, só que nenhuma gramática traz as custas, com exceção da gramática do professor Segala, que eu gosto muito, eu acho que é uma bem coerente. Essa aqui era difícil, essa questão, as outras alternativas, mas eu acho que a D chamava muita atenção para o erro, né? Então daria para ir pela D. Aqui, ó, no seu material, eu trouxe também o principal de cada slide de concordância. Regras gerais de concordância, tá bom? Regra 1, sujeito concorda com o núcleo do verbo, e regra de concordância nominal, quem manda é o substantivo, quem obedece é o artigo, o pronome numeral e o adjetivo, beleza? Questão de temporalidade verbal. No trecho, Mari casou-se com Felipe II, restaurou o credo católico e começou a perseguir os heréticos. O autor do texto utiliza o verbo restaurar. Assinale a alternativa que apresenta o tempo, modo em que tal verbo está conjugado. Qual que é a regra que eu vou usar aqui, turma? Regra dos namoradinhos. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, pega o verbo, grifa esse verbo e me fala em que pessoa que ele está. Ele restaurou ou ela restaurou, tá na terceira pessoa do singular, sim? Então a gente vai usar só o ele e vai conjugar todas as pessoas. Aí você vai fazer assim, ó. Futuro do presente, futuro do pretérito, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Lembra dos namoradinhos? Futuro do presente, namoradinho da escola. Futuro do pretérito, namoradinho do Tinder. Presente é o atual. Pretérito perfeito é o ex que beija mal. O imperfeito é o ex que beija bem. E o mais que perfeito é o primeiro namoradinho. Lembrando disso, você lembra o que cada um deles faz. O futuro do presente, o namoradinho da escola, é fato certo, ele restaurará. O futuro do pretérito é o namoradinho do Tinder. Se ele for feio, o beijo não vai rolar. Ela restauraria, caso, né? No presente, ela restaura. O pretérito perfeito, uma vez só, restaurou. O pretérito imperfeito, mais de uma vez, restaurava. E o pretérito mais que perfeito, primeiro namoradinho, restaurara. Beleza, classifiquei o verbo em todos os tempos. Aí eu vou lá, restaurou, procuro restaurou aqui e anoto a alternativa B, pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Temporalidade verbal, gente, é a melhor forma de fazer assim. Lembra dos namoradinhos? Beleza? E boa.
e questão de regência. Então, Eduardo, essa é um pouco equivocada só essa questão do pretérito perfeito ser uma ação concluída, porque todos os pretéritos são uma ação concluída. Olha só, e nenhuma é inacabada, nenhuma delas. Presta atenção. Ó, amou, amava e amara. Todas elas são conclusas. Sim ou não? Eu acabei todas elas. Quer ver? Vamos pensar no ex. Pensa no ex aí. Deixa abaixo. Quem é solteira? Alguém é solteira? Fica mais fácil se falar com uma pessoa solteira, para não dar BO em casa. Ninguém é solteira, meu Deus. A Ellen. Ellen, você já amou alguém, Ellen? Já. Acabou, Ellen? Sim, acabou. Acabou, terminei. Ellen, você amava aquele que não prestava, que dava trabalho, voltou umas 5, 6 vezes? Acabou também? Terminado. Acabou também. Terminou. Se você amou tanto, quer dizer que você teve também um primeiro namoradinho, sim? Sim. Terminou também? Terminou. Acabou, entendeu? Então todas essas ações foram conclusas. Mas o que acontece? O amor foi uma ação única. O amava foi uma ação repetitiva. E o amara foi uma ação anterior a outra igual. É nisso que se diferencia os pretéritos. Então eu posso falar assim, ó. A Ellen amou o Tício, amava o Mécio e amara o Melvio, por exemplo. Amou todo mundo acabou. Só que um é mais antigo, um foi uma vez só e um foi várias vezes. Essa é a diferença dos pretéritos, entenderam? E é só pôr na cabeça, pretérito é ex, ex tá no passado. Misericórdia, acabou tudo, entenderam? Ex-marido, pior ainda. Ex-marido, ex-namorado, Deus o livre tudo. Bom, regência. Assistimos todo o espetáculo. Ó, ele tá falando assim, ó, considerando as regras de regência verbal, assinar a alternativa que descumpre. Boa, Ellen, isso mesmo. Descumpre, ou seja, errada. Regência. Vamos lá. Assistimos todo o espetáculo. Tá errado. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a. Então, assistimos a todo o espetáculo. Essa tá errada. Mas, ó, o médico assistiu o paciente. Assistir no sentido de auxiliar é VTD. Não é assistiu o paciente no sentido de ajudar, é assistiu o paciente, tá certo. Aspira a um futuro promissor. Quem aspira com sentido de pretender é VTI com A. Ou seja, aspira a alguma coisa. Perfeito. Aspirava o cheiro fresco da manhã. Quem aspira no sentido de cheirar é aspira o, VTD. Certinho. E ele visava uma boa aposentadoria. Quem visa no sentido de almeja é A também. Ele visava a uma boa aposentadoria. Então tá certo. A única que tá errada é a A, portanto é A. E aí eu deixei para você uma tarefa de casa aí, ó. Eu coloquei lista de verbos e algumas regências. Não custa ler, né? A sua banca em 250 questões perguntou 4 vezes sobre isso, mas vai que amanhã é a quinta. Entendeu? Quer dizer, domingo, né? Vai que domingo é a quinta. Então eu coloquei aqui, ó, só alguns verbos que mais caem em concurso para você conhecer as regências. Dá uma lidinha bem rapidinha aí na sua casa para você conhecer algumas das principais regências que caem em concursos públicos, tá bom? Show de bola! Finalizamos então a nossa revisão de véspera para Avança São Paulo.